o pastor Júnior Leonel, né, com a palavra. Paz do Senhor, meus irmãos. Louvo a Deus por essa oportunidade e já querendo me ratificar já pelo atraso, porque hoje foi um dia muito abençoado. Todos os dias são abençoados. Aí tem um dia que é mais que o outro. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma leitura no livro, como é uma campanha de janeiro profético, é bem sugestiva essa leitura. Livro do profeta Daniel, janeiro profético, vou ler um profeta. Livro do profeta Daniel, o capítulo de número 2. Então é uma leitura muito comum, talvez não traga tanta atrativo, mas a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, vamos ler aí alguns versículos da palavra. Algumas pessoas dizem que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Vamos ler. Capítulo de número 2 e o verso 1 a seguir. Segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram à presença diante do rei. E o rei lhes disse-lhe: tive um sonho, para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco, tem outras traduções que dizem aramaico: o rei vive eternamente, diz-lhe o sonho, e os teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o rei, o que foi que me tem escapado, e me não fazes saber o sonho e a sua interpretação? Sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. E se vós me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho e os teus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferires a minha presença, até que eu mude o tempo. Portanto, dizem-me o sonho, para que eu estenda que me podereis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disse: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeria coisa semelhante de algum mago, ou de algum astrólogo, ou caldeu.
Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios. Buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado a Daniel o segredo numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria, a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Oh, aleluia! E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria, força, e agora me fizeste saber que te pedimos para que nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: assim achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse o segredo que o rei requer. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor que há de ser, no fim dos dias, o teu sonho e as suas visões da tua cabeça. Na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na cama, subiram os teus pensamentos ao que de ser, depois disso, aquele que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os outros, os viventes, mas que a interpretação se fizesse a saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que
era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços eram de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das areias do estio, e o vento a levou. E não se achou lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E este é o sonho, também a sua interpretação. Dele diremos na presença do rei: Tu, ó Rei dos reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de metal, a qual o seu domínio será sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, e em parte ferro, e isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. E como os artelhos eram em partes de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com somente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará ao outro povo, esmiuçará e consumirá a todos estes reinos, e será esplêndido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te dou por este momento, Senhor, por o Senhor ter me guardado o dia para estar aqui nessa noite, Senhor. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Que eu possa, Senhor, ser instrumento na sua mão neste momento, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra, Pai, ache guarida nos corações dos teus filhos, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.
Podei-vos assentar, meus irmãos. É uma leitura extensa, mas como diz um certo amigo meu, um diácono, se você não leu a Bíblia esta semana, essa leitura já valeu a pena. Graças dou por esta palavra e por este texto no qual os lemos. Como eu disse, o livro do profeta Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Uma leitura apocalíptica, assim como o livro do Apocalipse, que é uma leitura apocalíptica. Uma leitura apocalíptica é aquela literatura feita em tempos de crise, feita em tempos de desespero. O livro do Apocalipse, quando João escreve, João está preso numa ilha chamada Patmos por causa da palavra. E a igreja é perseguida pelo imperador Domiciano por causa do nome de Jesus Cristo. Uma leitura também interessante, apocalíptica, no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. A partir do verso 1, o profeta Abacuque começa a orar a Deus, observando toda a desgraça do povo ali. Permita-me esta palavra, perdoe-me, mas não há outra palavra para dizer o contexto do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque ora a Deus, porque a nação vive em pecado e distancia-se de Deus. No livro do profeta Daniel, Daniel está na Babilônia. O povo está cativo por causa da rebeldia de Deus. Mas o que essas literaturas têm em comum é que quando Deus se revela para Daniel, Deus levanta apenas a ponta da revelação dos eventos futuros. No livro que João escreve lá na ilha de Patmos, Deus revela tudo aquilo que vai acontecer, e Ele mostra a igreja triunfante, Ele mostra a igreja vencedora, que ela é. E também lá no profeta Abacuque, Deus fala com Abacuque dizendo: fica tranquilo, não se desespere, a coisa está ruim, mas fique tranquilo, vai vir um povo do norte que vai pôr um fim em tudo isso. Deus é fiel na sua palavra e cumpre em todos os requisitos a palavra Abacuque. E ele vai cumprir fielmente a sua palavra no livro do Apocalipse. Mas o que nós vemos no texto de Daniel revela algo que Deus cuida, que Deus entende. Deus tem a história na sua mão. O que Deus mostra para Daniel, Ele mostra que Ele é o Senhor da história. Ele mostra a Daniel que Ele tem o controle de tudo. No livro do profeta Isaías, o profeta diz, no capítulo 43, e a partir do verso 13, ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Deus tem o controle de tudo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 16 e o 17, ele diz que todas as coisas foram criadas nele, foram criadas por ele, e sem ele nada do que se foi feito teria se feito. Deus é o dono da história. Deus tem o controle de tudo. Às vezes as coisas parecem estar fora do controle. Às vezes as coisas parecem não ter sentido, mas aqui Deus mostra que Ele tem todo o controle em suas mãos. Deus revela aqui para o rei acontecimentos futuros. Deus revela ao rei aquilo que vai acontecer, mas ele não lembra o que acontece e nem interpreta aquilo que vai acontecer. Ele manda chamar os sábios, mas algo interessante é que ele dá para esse rei, mas ele não revela. E eu me pergunto por que, se Deus deu algo para ele, revelou algo para ele, por que não deixou que ele se
lembrasse, ou que ele mesmo, através da sua santa e bendita palavra, o revelasse para ele. Algo permeia aqui e forte aqui, porque Deus dá, mas as coisas espirituais só o espiritual entende. O homem carnal não entende as coisas espirituais, não entende. É por isso que Nabucodonosor não entende o que o rei, não entende o que Deus está falando com ele. Se as coisas é do alto, ela só se discerne se tiver com o pensamento lá, se tiver com o espírito lá, se tiver com o seu coração lá. Deus está falando aqui que às vezes nós não entendemos as coisas porque nós somos muitos carnais, não buscamos as coisas de cima. Por ser um homem carnal, ele não entende, não recebe aquilo que Deus está falando com ele. E ele chama os sábios do seu tempo. Eu queria ter tempo para poder discorrer cada nome citado aqui por Daniel. Mas politicamente falando, neste período, neste tempo, Babilônia era a senhora do mundo. Nabucodonosor era o dono do mundo, por suas conquistas. E ele chama os seus sábios para interpretar o sonho. Eles não sabem, ou melhor, eles não sabem dizer o que o rei sonhou, quanto mais interpretar. Uma coisa maravilhosa que o texto nos mostra aqui. Uma coisa maravilhosa que o texto nos mostra aqui, quando eles dizem que eles não sabem, que eles dizem que não sabem, só Deus sabe. Ele está dizendo que a sua religião e os seus deuses são falidos. Só o Deus pode revelar. E eles ainda indagam o rei, dizendo que esse Deus não habita entre os homens. Ele não mora, o texto, tem outras traduções que discerne melhor o texto. Mas essa é bem interessante, pastor Israel, porque o texto diz que ele não mora, ou melhor, que ele não mora em carne. Oh, aleluia! Mas isso caiu por terra, porque Jesus mora. Jesus mora. E eles não conseguem discernir, porque não tem o Espírito de Deus. A sentença foi dada. A sentença foi dada e a morte era certa. Chama Daniel para a morte. Algo maravilhoso nós aprendemos aqui. Algo maravilhoso aqui que nós aprendemos, porque Daniel, quando vem em perigo, a primeira coisa que Daniel vai fazer, Daniel vai orar. Daniel não vai chorar suas mazelas, não. Mas algo interessante que eu vejo aqui, a importância de ter amigos de oração. Amigos que oram. Não é amigo de churrasco, não é amigo de festa, não é amigo, mas amigo que ora. Aí ele chega para os seus amigos, prontamente o texto vai dizer que eles vão orar. Quer ter revelação de Deus? Quer ouvir Deus falar? Quer ouvir Deus falar, não na palavra falada ou na palavra escrita, mas na palavra revelada? Você só vai ouvir Deus falar a palavra revelada através da oração. Esse é o único momento que Deus vai falar a palavra revelada. E o mais, Daniel nos ensina aqui que quando Deus revela,
Deus é glorificado. Deus é glorificado. Como o texto que nós lemos diz aqui. Mas o ponto culminante que eu quero chegar aqui é que Deus dá para Nabucodonosor acontecimentos futuros, só que Ele não dá o entendimento para Nabucodonosor. No capítulo de número 2, que nós lemos a partir do verso 17, Daniel chama Nabucodonosor de rei de reis, ou seja, ele é soberano sobre os homens ali, o soberano sobre todos ali, o soberano sobre os homens, não tem a interpretação, não sabe. Porém, ele sonha com uma estátua, e a estátua, segundo o texto que Daniel diz, a estátua é assustadora. Cabeça de ouro, braços e peitos de prata, ventre de bronze. Ali estão reunidos os maiores metais da terra, ou os mais preciosos, ou os mais conhecidos da terra. E ao rei, ele diz que ele é o maior, é a cabeça de ouro. O texto diz que ele é a cabeça de ouro. Não existe metal tão valoroso como o ouro. O ouro nunca perde o valor. Eu sempre espero, eu gosto de algumas coisas, de alguns objetos de ouro, eu sempre espero abaixar o preço, mas ele nunca abaixa, nunca cai. Eu fui conversar com o ourive para saber o porquê que o ouro nunca abaixa. Ele disse: meu querido, nunca abaixa, porque é um metal muito precioso e ele é usado em várias coisas, não apenas em joias, mas ele é usado em alguns componentes. Então ele é um material mais, ou um dos mais preciosos da terra. E essa cabeça de ouro, representada por Daniel no sonho de Nabucodonosor, representa o seu reino, algo muito valoroso. O texto vai dizer que quando, na interpretação, o texto vai dizer que a cabeça é um reino, o peito e os braços são outro reino. Porém, quando ele interpreta os reinos a partir dos membros da estátua, ele diz aqui que o peito e os braços vai destruir a cabeça. O texto vai dizer que um reino muito menor vai destruir a Babilônia. Oh, aleluia! Paulo nos ensina na sua epístola aos Coríntios que Deus confunde as coisas loucas, confunde os fortes, ou seja, o menor vai destruir o maior. Deus contraria a lógica, Deus contraria o poderio bélico humano e confunde dizendo: não, o maior não é o melhor, mas o menor vai destruir o maior. E sucessivamente ele começa a interpretar e dizer que na sequência dos reinos, os reinos são menores, e mesmo assim vem destruindo os maiores. E quando chega no final da sua interpretação, ele diz que viu uma pedra destruindo a estátua. Vou passar meio de largo, porque o meu tempo é muito curto, muito pequeno.
para eu poder dizer tudo aquilo que o texto quer dizer. Mas ele diz que ele vê uma pedra que destrói a estátua. Algo interessante que eu vejo no texto, que a pedra ela não bate na cabeça. A pedra ela não bate no peito, mas a pedra ela bate no pé. Ela bate no pé e destrói a estátua. E vai dizer que a estátua vira poeira e ela nunca mais se ajunta. Ele diz que essa pedra é um reino. Na sua interpretação, ele diz que a pedra é um reino que vai destruir todos os reinos do mundo. E essa pedra vai se tornar um monte. E esse monte vai cobrir toda a terra. E desse reino não vai passar. Oh, aleluia! O que Deus dá para Daniel, Deus dá o vislumbre da eternidade e o poderio, tanto bélico como místico de Cristo. O que Deus mostra para Daniel aqui é a soberania de Cristo sobre todos os reinos, sobre todo o mundo, e Ele irá estabelecer o seu reino, e o seu reino não será passado a ninguém. Só Jesus Cristo é eterno, só Jesus Cristo subsiste. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqui Daniel está dizendo que todos os reinos vai passar, tudo vai passar, mas existe um reino que vai durar por toda a eternidade. Ele vai durar por toda a eternidade. No último fim de semana eu estive ministrando uma palavra na cidade de Maringá e Deus me deu o livro de Daniel no capítulo 1, que a diferença que Daniel fez foram as suas escolhas para estar onde ele está. A escolha que fazemos hoje, que nós fizemos hoje, vai fazer diferença onde nós vamos estar amanhã. Se prepara, se prepara, se prepara, porque o Daniel é revelado para ele aqui. Queira você, queira nós, queremos ou não, Jesus Cristo vai voltar e Ele vai impetrar o seu reino na terra. Tudo é passageiro, tudo é passageiro, vai passar. E se não passar também, glória a Deus, misturado com aleluia, porque no capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus Cristo disse que o sinal da sua vinda era peste, morte, engano religioso, irmão contra irmão. Jesus não oculta nada de ninguém. A diferença é o que vamos fazer hoje, para sabermos onde estaremos amanhã. É uma palavra, é o que Deus disse para mim. Cuidado, cuidado. Algumas pessoas vivem acreditando, ou melhor, vivem acreditando que Jesus vai voltar, mas a forma como elas vivem não demonstra que elas querem estar com Jesus. Não demonstra. Não demonstra porque está gostoso, está bom. Está bom, está gostoso para algumas pessoas. Tudo nessa terra vai passar. Do nascimento até a morte, o homem busca algo que para satisfazer o seu egocentrismo. Ele passa a vida correndo atrás de coisas materiais. E quando ele perde a saúde, ele desfaz das coisas materiais para ganhar a saúde. Nada satisfaz a alma do homem. Não, porque ele está sempre querendo mais, sempre buscando alguma coisa. Existe um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele diz que nós vivemos em uma sociedade líquida. Por que uma sociedade líquida? Porque não conseguimos mais amar ninguém. As coisas passam pelas nossas mãos e não conseguimos reter nada. Não conseguimos segurar nada.
Porque as coisas estão líquidas. O amor é líquido, o dinheiro é líquido, o sentimento é líquido. Mas vai passar, fique tranquilo. O vislumbre que ele dá para Daniel aqui é apenas: levanta um pouco daquilo que está encoberto no futuro. E está revelado no livro de Apocalipse. Jesus Cristo está voltando. Essa vida é passageira. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Busque o Senhor. Busque o Senhor. E ele diz no verso 49, e fiel é esta palavra, fiel a sua interpretação. Os sinais mostram a vinda de Jesus. Os tempos mostram a vinda de Jesus. O passado é passado. O presente já foi. O futuro já é. O futuro já é. Porque ele pertence a Deus. Que possamos entender que nós não podemos reter nada aqui. Que não podemos nos apegar a estas coisas aqui. Porque o homem espiritual, ele não busca as coisas da carne, mas ele busca as coisas do Espírito. Ele busca as coisas do Espírito. Quando Jesus chega no capítulo de número 2, ou número 3, do Evangelho escrito por Mateus, ele chega dizendo que o reino de Deus havia chegado na terra. Ele chega dizendo para as pessoas mudarem, porque o reino de Deus havia chegado. E eles queriam um reino visível, palpável, glorioso, estupendo, espetaculoso. Mas Jesus mostra para eles, ensina para eles o que eles não querem ver, que o reino de Deus, o que Paulo diz, não é comida e nem bebida. Mas o que ele diz, ele nos ensina, que a partir de agora, quando o reino vem, aonde que Jesus reina? O reino de Jesus não é terreno, porque se fosse terreno, quando Pedro saca da espada para defender Jesus, os anjos vinham e defendiam Jesus. E Jesus disse para ele: não, Pedro, o meu reino não é terreno. Hoje nós temos a oportunidade daquilo que os caldeus disseram, que Deus não habita em carne, mas Deus habita dentro de mim e de você. O reino de Deus não é terreno, não é visível, não é palpado. O único lugar que Jesus reina é dentro do meu e do seu coração. Esse é o reino de Jesus. Esse é o reino de Jesus, porque no capítulo de número 2, a partir do capítulo de número 2, se não me falhar a memória, a partir do verso 20, da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai dizer que Jesus Cristo mora em mim. Se Jesus Cristo mora em mim, eu tenho que fazer a sua vontade. Eu tenho que fazer a sua vontade. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, e tem aquela confusão na igreja, ele diz uma seguinte frase muito profunda: tudo que vocês fazeis, faz para a glória de Deus. Faz para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado. Deus está sendo exaltado. As pessoas veem Deus na igreja. A igreja não é essas quatro paredes. A igreja é onde Deus habita. É onde o reino de Deus chega. É onde o reino de Deus habita. É onde Jesus mora.
O que ele mostra aqui levanta apenas a lapela da revelação, é que Jesus Cristo vai voltar. É uma palavra reflexiva, mais interessante, para podermos refletir. Deus é glorificado naquilo que eu faço. Deus é glorificado naquilo que eu falo. Deus é glorificado nas minhas coisas. Eu glorifico a Deus no meu trabalho. Eu glorifico Deus aonde eu planto a planta do meu pé. Se Deus não é glorificado, é melhor refletir. É melhor refletir. No capítulo 25 de Mateus, quando as 10 moças estão ali esperando o noivo, 5 prudentes e 5 loucas, 5 estão ali prontas esperando. 5 fazia de conta que estava esperando. E quando o noivo chega, aquelas que estão esperando, entra com o noivo. E as que fazia de conta que estava esperando, não entra. Porque disseram para elas que dá tempo de você ir lá buscar o azeite e entrar. Dá tempo de você ir lá buscar, se preparar. E elas se preparam, elas vão lá buscar e elas pegam, recebem. Elas vêm cheio do azeite. Elas vêm cheio. Aí quando elas abrem na porta, batem na porta, não. Pode ter azeite, mas não entra. Não entra. O que o texto está dizendo aqui revela para Nabucodonosor a história, pela sua arrogância, pela sua prepotência, que só um é Senhor, só um é soberano. E ele mostra que os reinos do mundo não são nada diante dele. E ele criou todas as coisas emanaram dele, e todas as coisas só vieram à existência por causa dele. Meus irmãos, o tempo está passando. O tempo está passando. O relógio de Deus não para. Algumas pessoas acham que Deus está tardando. Não, Deus não está tardando. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, ele vai dizer que Deus não tarda a sua promessa, mas ele dá um tempo para que os homens se arrependam. Deus está dando um tempo. Deus está dando um tempo. Ele vai impetrar o seu reino. Possamos refletir, meus irmãos, onde nós queremos passar a eternidade. Tudo isso aqui é passageiro. Vai passar. Tudo vai passar. Mateus diz, Jesus dizendo, mas as minhas palavras não passam. E possamos refletir nisso. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.